Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade à programação da semana, né, que começou ontem com uma manifestação em São Paulo, né? E vamos continuar aqui fazendo os debates, né, conversando e, né, procurando aí escutar as diferentes categorias que existe aí neste Brasil. E hoje eu estou aqui com Evaldo Alves de Souza, ele que é da categoria aí do transporte e logística na Bahia, né? E vamos conversar um pouco, né, como que anda a situação aí da categoria, né? E falar um pouco, né, do congresso da CUT que ocorreu e também, né, pegar alguns temas aí da situação nacional. Então, sem muita enrolação, peço aí pro Evaldo se apresentar antes da gente começar a nossa conversa. Bom dia a todos, a todas, né? Presidente do Sindinter, Sindicatos Intermunicipais no estado da Bahia. Represento aqui os trabalhadores intermunicipais no estado da Bahia, onde tem motorista, cobradores, pessoal de manutenção e administração. E também faço parte da Confederação de Logística, que é o CNTTL. Certo, Evaldo. Evaldo, para a gente começar aí a nossa conversa, primeiramente, como que anda a situação da categoria, né? Quais são as últimas reivindicações? Se está tendo mobilização? Conta aí pra gente o que que tá rolando, né, atualmente na categoria aí do transporte da Bahia. Olha, aqui na Bahia, né, nós tínhamos um sindicato que era urbano, intermunicipal, fretamento, metropolitano. Um sindicato muito grande, aonde não tinha perna, né, para correr dentro do estado da Bahia, que é um estado muito grande. E aí nós fizemos um desmembramento e criamos três sindicatos, né? Cada modal toma conta do seu pedaço. Então, eu represento os intermunicipais, né? O companheiro Hélio, que é presidente e vereador, representa os urbanos, e Mário Kleber é o metropolitano e Machado Fretamento. Nós temos uma parceria, né? Mas cada um toma conta do seu pedaço. Ultimamente, houve algumas assembleias no urbano, né? Vou falar pelo urbano, que tem uma bacia, são duas bacias, né? Fizeram uma junção às empresas e criaram duas plataformas. Uma dessas estava com problema de descumprimento da convenção coletiva e, inclusive, atraso de FGTS dos trabalhadores, né, colocando jovem aprendiz para cobrador e uma série de descumprimentos. O sindicato começou a fazer assembleia, mas aqui tem uma coisa que ajuda muito, que é a Secretaria de Transporte Municipal, né? O prefeito, ele intermedia, quando vai ter um conflito, ele senta com os empresários, o sindicato, e termina intermediando. Queria aproveitar também essa oportunidade para falar sobre todo o transporte do Brasil, Guilherme. Ônibus, transporte de passageiro, vem passando uma crise muito grande. Eu não estou aqui defendendo os empresários. Eu estou aqui defendendo
para o trabalhador estar bem, para o sindicato poder cobrar os seus direitos, as empresas têm que estar bem. E, ultimamente, principalmente depois da pandemia, as empresas vêm passando uma situação muito, mas muito difícil, né? Diminuiu o número de horário, diminuiu o número de ônibus, isso vem afetando a categoria. O transporte urbano, eu acho que são poucos o estado no país que há subsídio às empresas. Porque se a prefeitura for aumentar a tarifa, né, de acordo a planilha das empresas, essa tarifa vai ficar muito alta e o povo não vai poder pagar. O que a prefeitura aqui de Salvador fez? Aumentou a passagem de R$ 4,90 para R$ 5,20 e coloca 30 centavos em cada passagem. A prefeitura banca, dá um subsídio. Já aqui no transporte intermunicipal, o governo do estado não dá nenhum subsídio. É uma crise total nas principais cidades do interior da Bahia, né? As empresas não querem mais rodar, porque não está dando. Os prefeitos também não podem aumentar a tarifa, porque o povo não pode pagar. Isso é uma situação muito complicada. E, resumindo, Guilherme, eu só vejo uma saída, que seria o governo federal, inclusive tem vários pedidos de vários prefeitos das capitais do país, em Brasília, pedindo ao governo federal que dê um subsídio para o transporte. Porque, dando um subsídio para o transporte, as empresas não poderão, vão operar bem, pagar as suas obrigações, os seus direitos trabalhistas, e, por outro lado, não vai aumentar a tarifa, né? Porque o povo que anda no transporte são a classe mais baixa, né? São os trabalhadores que não podem pagar a tarifa alta. E também eu gostaria de dizer aqui que em Salvador tem um outro sistema de transporte, que é o metrô. Esse metrô, que é integrado ao transporte urbano, tem uma integração. Você compra a passagem, anda no metrô e pega o ônibus urbano. Para esse metrô funcionar, o governo do estado, segundo informações, coloca mais de 120 milhões ano. As empresas de ônibus, ele não coloca um subsídio, e ao metrô ele dá um subsídio, até porque, se ele não desse um subsídio, é um transporte tão caro que o povo não ia poder andar. Eu acho que isso me parece que acontece também em alguns estados, como São Paulo. Então, é uma situação muito difícil que o transporte, como um todo, passa nesse país. Precisa ser mais olhado pelas as autoridades e não deixar que as empresas, os prefeitos, os governadores tenham que aumentar a tarifa aonde o povo não pode pagar. Certo, entendi. E Evaldo, você fala aí, né, de crise, né, dessas empresas. Como explica essa crise, né? Como gerou essa crise que você fala que essas empresas estão passando? Olha, Guilherme, foram vários motivos. Primeiro, a pandemia das empresas de transporte, né? E parece até aqui que eu estou defendendo o empresário. Não, não. Eu estou defendendo os empregos. As empresas estando bem, gera mais emprego. No meu setor aqui, intermunicipal,
no estado da Bahia, intermunicipais. Esse setor, dentro da pandemia, ficou quase um ano parado, os ônibus todos nas garagens. E vários trabalhadores tiveram de ser demitidos, mas nós, da direção do sindicato, salvamos bastante, né? Entramos com a lei, né? Entramos com alguns programas do governo, aproveitamos isso e salvamos muitos empregos. Mas as empresas, o governador, ele parou 100% aqui na Bahia, esse transporte intermunicipal. Segundo ele, para evitar que Opa, eu acho que aqui nós estamos com um pequeno problema. Vou até tentar remover aqui a tela do Evaldo, né? Acho que acredito que alguém deve ligar, alguém ligou para ele, né? Vamos ver aqui se resolve. Um, dois. Voltando aqui o Evaldo, pelo visto não resolveu. Porque... Você tá... Pronto, pronto, Voltou. voltou. Pronto. Pode continuar. Fico... Pode continuar a falar. Ficou quase um ano parado. E foi muito difícil, muito difícil. Quando retornou, porque o governador parou os ônibus, porque, segundo ele, evitava dos ônibus transportar vírus de uma cidade para outra aqui no estado da Bahia. As empresas fecharam, né, aquelas que tinham menos condições não conseguiam retornar. E as que retornaram lentamente. Para você ter uma ideia, até hoje tem 75% a 80% dos horários que fazia antes da pandemia. Não retornou 100%. Uma outra questão que atinge muito aqui o transporte é o transporte clandestino, né? Que o transporte clandestino ele tem uma política que age dentro dele, que tem muita gente envolvida, né, nesse transporte clandestino e não resolve o problema, inclusive dá um mau atendimento aos usuários e tira muito nossos empregos. Mas é isso. Nós estamos na luta aqui, né, retornando, né, esperamos que voltar a 100%, que não volta mais o que era, 100% da frota. Inclusive, amanhã, a direção do nosso sindicato tem uma reunião com o pessoal do governo do Estado, pedindo a ele que pressione as empresas voltar a rodar 100%, porque geraria mais emprego, né? E nós estamos... Uma outra questão, Guilherme, que eu queria colocar aqui, a nível nacional, hoje, as entidades sindicais estão com muita dificuldade de fazer paralisação. Se os empresários descumprem a nossa convenção coletiva de trabalho, que é renovada anualmente, e quando renova a convenção, quando as duas partes assinam, é obrigação de cumprir a convenção. A convenção de trabalho, Guilherme, ela tem força de lei. Então, nós paramos a que está descumprindo, né? Fazemos uma paralisação. E hoje, o judiciário está muito complicado, né? Existe a lei de greve que tem nos prejudicado bastante. Imagine, a gente anuncia uma paralisação no transporte,
corre todos os trâmites legais, avisando a população, avisando os órgãos de imprensa que tal dia dá 72 horas para fazer uma paralisação. Antes de começar a paralisação, os patrões já vão na justiça e já vêm com a liminar para colocar 70%, 80% da frota na rua. Veja, com a multa, que é um absurdo de 50, 100 mil reais dias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós poderíamos colocar 30% da frota, né, para servir a população, mas 80% não é mais greve. Então, é uma situação muito difícil, né, que o judiciário está fazendo com os trabalhadores. Evaldo, eu achei interessante aí a sua fala que você tá brecha aí para levantar vários pontos, né? E você toca num assunto importante que é essa questão da greve, né? Das 72 horas, tudo mais, a lei de greve. Mas, assim, na Constituição estabelece que todo trabalhador tem o seu direito de greve. Esse tipo de ação, né, que faz contra a greve, né, ela não seria anticonstitucional? Não, Guilherme. O direito de greve permanece. O que eu estou falando é quando a gente anuncia uma greve no sistema, o judiciário já entra com dando uma liminar para colocar 80% do transporte funcionando. É isso que eu estou dizendo. Ele não proíbe a greve, mas proíbe porque ele coloca 80%, 70%, 80% da frota para o sindicato cumprir aquela liminar. Então, se você coloca 70%, 80% da frota rodando, isso não é mais greve. Isso é, tira o nosso direito. Porque antes era 30%. Hoje, o judiciário manda colocar. Além disso, Guilherme, tem um outro fator. Os empresários espertos, e cabe a gente, sindicalista, estrategicamente saber como fazer uma greve para ficar livre da estratégia dos patrões. O que é que ele faz? Uma garagem de ônibus, por exemplo. A gente não pode fazer um piquete. O trabalhador tem que estar 100% consciente para não entrar na garagem. Porque se ele entrar na garagem, ele vai receber pressão do patrão para sair com o carro. Então, a gente tem que conscientizar o trabalhador a não entrar na garagem. O que é que os patrão faz, Guilherme? Ele abre os portões da garagem, orientado pelos advogados deles, bate uma foto com o portão aberto e com o piquete dos sindicalistas. E aí ele manda para a justiça dizendo que o trabalhador quer entrar e o sindicato está proibindo. Não é verdade. Esse chama, na justiça, proibitório, né? E que é outra situação que a justiça pune os sindicatos injustamente. Porque uma greve, ela tem que ser, o trabalhador tem que estar consciente o que ele está sofrendo, o que ele está passando, né? E tem que aderir à direção do sindicato. Não precisa ele entrar na garagem. Então, tudo isso a gente passa. Você vê como hoje é muito difícil ser sindicalista. É muito difícil você ter um sindicato combativo, como nós temos aqui na Bahia. Um sindicato que dá assistência 24 horas ao trabalhador.
um sindicato que não deixa os patrões, né, tirar nenhum direito dos trabalhadores. Agora, nós temos uma mesa de negociação. Nós fazemos todo o possível hoje, com a dificuldade que está tendo de fazer paralisação, né, para acertar qualquer discordância das mesa de negociação. Quando não tem mais jeito, esgota todas as discussões, aí o sindicato vai, né, para o último recurso que ele tem, que inclusive a lei de greve permite, que é partir para uma greve quando não tem mais conversa, discussão. Mas hoje, né, eu acho que os sindicatos têm que se modernizar muito, né? Como os empresários também têm que se modernizar para respeitar o direito dos trabalhadores. Então, sentar numa mesa. Esperando aqui, acho que o Evaldo tem um problema aí, Deu um né? problema. Aguardando aqui. Estou Você tá me tentando escutando, voltar. Evaldo? Você tá me escutando? O Evaldo caiu aqui, né? Aguardando o retorno dele. Enquanto o Evaldo não volta, ele já voltou, né? Pronto, Então, pronto. Então, eu estou te mostrando, né, todas as dificuldades que o movimento sindical no Brasil tem. Mas, quando você tem uma categoria forte, por exemplo, o transporte é uma categoria forte, é quem carrega o país. É o ônibus, é o caminhão, é o trem, é o metrô, né? Então, nós somos uma categoria forte, tem que ter sindicato forte para lutar contra, né, as dificuldades que são os patrões, aqueles que descumprem o direito, e agora também o judiciário, que pega pesado em cima dos trabalhadores. Evaldo, em cima dessa questão, né, que você coloca da questão da greve, né, eu estava pensando aqui uma coisa que existe, uma discussão que existe bastante no transporte na cidade de São Paulo, né, que é a catraca livre, que em vez da greve, os funcionários liberariam a catraca, né, não pagaria no dia, né, que seria a greve, e com isso o transporte funcionaria normalmente, mas, né, sem cobrar o preço da passagem. Existe algum tipo de discussão assim na Bahia e no sindicato que você atua? Existe sim, Guilherme. Para você ter uma ideia, nós já fizemos essa tentativa várias vezes. O nosso jurídico manda para a justiça dar uma liminar autorizando a catraca livre que a gente roda e a gente não consegue, né? A justiça não libera. Alternativa que teríamos para servir a população e, ao mesmo tempo, doer no bolso dos patrões. Mas a gente não consegue e nunca conseguiu, pelo menos aqui na Bahia, que conseguisse que a justiça autorizasse a gente rodar com a catraca livre. Até porque tem que ser autorizado a gente tem que ter uma ordem judicial. Porque se a gente for fazer isso, os trabalhadores forem fazer isso, né, os empresários vão cobrar do trabalhador e vai ser uma situação complicada. Então a gente tem que fazer isso. A gente nunca conseguiu, pelo menos aqui na Bahia.
Certo. Evaldo, eu gostaria que você falasse um pouco, né, da questão do dissídio, né? O que está sendo negociado aí na questão do dissídio, né? Qual que é a discussão que tá sendo feita? O dissídio coletivo do transporte aqui na Bahia e na maioria dos estados do Brasil, principalmente os sindicatos que são filiados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Fizemos através também da CUT e da nossa confederação que todos esses estados, 90% dos sindicatos têm data base em 1º de maio. Então, em 1º de maio, até que na época nós conseguimos tirar vários sindicatos que tinham data diferente de maio, uma greve geral do transporte, né? Mas nunca conseguimos juntar esses sindicatos, federações, centrais sindicais, né, para fazer uma greve geral no país, no transporte de passageiro, até porque cada estado tem uma particularidade, né? Você começa a negociar em abril para fechar uma convenção, um acordo coletivo em maio. Então, alguns estados fecha primeiro, não espera, fecha por último, outros não conseguem fechar, tem que fazer uma greve, né, na sua database, mas todas elas são 1º de maio. Certo. E, Evaldo, na sua fala, né, no começo da entrevista, você coloca aí, né, que a possibilidade de pedir para o governo federal intervir nessas empresas que, digamos assim, estariam quebradas, né? É, que estariam quebradas. Existe alguma possibilidade, né? Vocês já iniciaram essa discussão, né, com essas empresas, Evaldo? Oi, Guilherme, está me ouvindo? Eu tô, eu tô escutando, tô escutando. Você quer que eu repita a pergunta? Evaldo, assim, é meio ruim, né, fazer essas correções aqui no meio da live, mas eu peço para que você desligue a sua câmera, né? Vai fazer sem câmera por conta dessas oscilações. Mas enfim, você quer que eu repita a pergunta? Pode ser, pode repetir. Eu perguntei em relação ao governo federal. Existe alguma discussão, né, dos sindicatos aí do transporte da Bahia com o governo federal para intervir nessas empresas que, digamos assim, estariam quebradas, né? Qual que é a discussão aí que vocês fazem? Guilherme, você tem uma ideia, o governo não está nem aí com as empresas que está quebrando, está quebrada, né? O governo quer receber os seus impostos em dias. Essa discussão com o governo federal, como eu falei aqui anteriormente, que é um subsídio para o transporte no Brasil, e esse subsídio ele serve para não aumentar as tarifas que o povo não pode pagar, o povo não aguenta pagar. O governo tem que bancar. O transporte de passageiro é uma coisa muito importante.
Novamente aqui com uma oscilação aqui do Evaldo, esperando ele voltar, né? Acho que vamos ter que reduzir um pouco a entrevista aqui, né? Por conta disso, mas tá tudo bem. Pronto, Continue, voltou Evaldo. agora. A gente transporta vidas. Quem transporta vidas merece respeito, né? E que é uma coisa muito importante, muito preciosa, que é vidas humanas. Então, esses trabalhadores, eles merecem ser respeitados. Quanto à questão do governo federal, quem tem que reivindicar subsídio não é os trabalhadores, não é o sindicato, é os empresários e os prefeitos e governadores, que tem que ir lá para Brasília levar essa situação, né, esse colapso que o transporte está para entrar em todo o país. É um colapso. E se não tiver um socorro dos governos federais, governos estaduais e prefeitura, vai entrar em colapso, sim. Certo. E Evaldo, né? Já que você falou aí do governo federal, né? A gente está aqui com quase um ano, né? Do terceiro, terceira gestão aqui do Lula. Qual que é a avaliação que você faz desse primeiro ano, né? E qual que tem que, qual, na sua opinião, né? Esperando aqui ele voltar, na sua opinião, qual que deve ser a relação, né, entre o movimento sindical e o governo federal? Bom, a minha avaliação do governo Lula é positiva, né? O país está dando um salto de qualidade na democracia, né? Porque o governo Lula está trabalhando, né, pelos 4 anos, pelo desmanche que o governo anterior deixou no país. Que se esse governo anterior ficasse mais 4 anos, acabava, arrasava o país. Então, não é fácil você construir o que foi destruído. Não é fácil. Então, isso o governo Lula está fazendo. E, além disso, a maior dificuldade que eu entendo que o governo tem, o nosso governo tem, e os sindicatos, as centrais, as confederações, têm que apertar o governo, tem que cobrar do governo. Não é porque o governo é nosso que nós não vamos cobrar. Sabe por quê? Porque ele não manda sozinho. Com a minoria no Congresso e no Senado. Ele tem que negociar, né? Você vê que a maioria dos Senado e dos deputados são empresários, grandes empresários, são latifundiários, são pessoas que estão lá defendendo o seu interesse. Então, eles são a maioria. Não é fácil o que Lula está fazendo, né? Tentando puxar esse pessoal, agradar um aqui, resolver um problema de um e de outro, para poder passar, né? Para poder governar e governar bem esse país, né? Com essa democracia que o governo Lula retomou, está retomando. Mas não é fácil. No dia que os eleitores brasileiros tiver essa consciência que tem que eleger um presidente e eleger também, na sua maioria, do seu partido, um Senado, os senadores e os deputados, para ele poder chegar lá, governar bem e não ter que negociar com ninguém. Valdo, faço uma pergunta até meio provocativa para você. Aí, né? É possível agradar a todo mundo? Eu acho que sim, Guilherme.
Porque a gente está claro isso. Você tem um projeto, o governo tem um projeto, e os deputados, os senadores, têm outros interesses. Então, você tem que negociar. Você tem que negociar. É por isso que a gente tem que apertar, a gente tem que fazer movimento, né? O que eu estou, o que eu estou preocupado, e estou vendo que o nosso presidente está tendo dificuldade, é sobre o combustível, né? É sobre o combustível. O combustível tem aumentado muito. Isso tem prejudicado, né? Isso tem prejudicado. Deu uma melhorada, deu, mas precisa dar mais. Para você ter uma ideia, o diesel está mais caro do que a gasolina. Imagine que o diesel é o transporte de carga, de passageiro, de navio, de ônibus, de avião, de tudo. Precisa, né, o governo porque depende muito do aumento do combustível. Mas, resumindo, eu acho que o país está no caminho certo e está com o presidente certo, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, para isso também, ele precisa ter uma bancada para ajudar, né, ele governar esse país, esse grande país que não é fácil. Evaldo, né? Voltando um pouco aqui na nossa conversa em relação ao transporte, você fala, né, que da questão da empresa, que não trata-se aí de defender o lado do empresário, sim defender os empregos, né? Você acha que se a empresa tá ruim, né? Então logo, né, os trabalhadores perdem. E nesse sentido, eu faço a pergunta: e o lucro dessas grandes empresas de transporte? Esse lucro estaria para manter esses empregos aí que estariam ameaçados? Eu acho, Guilherme, o seguinte, né? A gente nunca tem acesso ao lucro, né? E existe uma questão que todos os patrões, eles só andam dizendo que está no vermelho durante todo o tempo, né? Mas o que a gente está anteriormente, as empresas, depois da pandemia, não voltou 100%, pelo menos no meu setor, que é o intermunicipal, vem rodando com 75% a 80% da frota. Isso diminuiu o número de emprego, né? E a minha luta, como é a luta de todos os sindicalistas, é gerar emprego, é geração de emprego. E para gerar emprego, seja na indústria, no transporte, né, em qualquer empresa, você tem que gerar, as empresas têm que aumentar a sua mão de obra. Quando você aumenta a mão de obra, aumenta o emprego. Certo. E, Evaldo, né, na Bahia, acho que tanto a prefeitura, me corrija se eu estiver errado, mas o governo do estado está na mão aí do Partido dos Trabalhadores, né? Como que você avalia a política, né, do governador do estado da Bahia em relação à parte do transporte? Olha, Guilherme, o governo do Estado, né, está no mesmo partido do presidente da República. Inclusive, o nosso Estado aqui tem demonstrado em todas as eleições anteriores que o presidente Lula tem votação expressiva aqui. Me parece que é o Estado no Nordeste onde ele tem o maior percentual, sempre teve o maior percentual de voto.
Mas eu, por exemplo, entendo que o presidente da República ele não pode estar lá em Brasília governando só para um estado, né? Ele não pode estar, ele tem que governar para todos, inclusive para quem não votou nele. Ele tem que governar para todos. Então, é muito difícil. Quanto à atuação dos governadores que foram durante quase 20 anos que o PT domina o Estado, vem fazendo um trabalho muito bom, muito interessante. Só que ele precisa olhar mais pelo transporte, nem só pelo metrô, mas também olhar pelo transporte. Porque ele olhando pelo transporte, ele está olhando pela população que depende desse transporte. Ele não pode estar tendo reajuste altíssimo de combustível e os empresários aumentando as tarifas onde as pessoas não podem pagar. Então, o transporte público, Guilherme, no Brasil, ele tem que ser bancado, ajudado pela população, pelos governos, pelos governantes. Eles têm que ser bancados pelo governo. Essa é a minha opinião, porque o governo arrecada muito, uma arrecadação muito boa que poderia bancar o transporte em todo o Brasil, tanto o governo federal como os governos estaduais e as prefeituras também, porque a situação, não sei muito bem em outros estados, mas não é diferente. Aqui na Bahia, o transporte, no geral, seja ele urbano, intermunicipais, vem passando por uma crise muito grande. Esperamos sair dessa crise, né, para gerar mais emprego. Estamos lutando para isso. Inclusive, amanhã, a direção do nosso sindicato tem uma reunião com o governador, que é na CEINFRA, com o representante do governador. Estamos levando. Entendi. Então vamos aí para o último bloco, né, de perguntas, né, Evaldo? E agora pegando aqui a parte mais, né, da política nacional, né? Uma das críticas, né, que eu tenho, que eu acho que está errado, né, no atual governo, é em relação à questão do arcabouço fiscal. Para mim, eu acho que o governo está dando um tiro no pé, né, que pode acontecer o que aconteceu na Argentina ontem. Eu queria saber de você, como que você vê esse arcabouço fiscal, né? Como que o seu sindicato, a CUT, vê o arcabouço? Olha, eu não sei até como a CUT vê essa questão, mas eu vejo, Guilherme, que eu acho que nós deveríamos ter um imposto único. É muito imposto, é muito imposto fiscal, é muito imposto. Eu acho que o país, né, tinha que caminhar para ter um imposto único e não, né? Você vê que várias empresas, e é por isso que muitos empresários estão aí em Brasília, eles não são, eles não se elegem deputado ou senadores porque eles precisam da política, não, Guilherme. Eles se elegem representantes para defender os seus interesses patronais. Eles estão aí em Brasília defendendo os seus interesses, né? Que tem essa questão da exoneração da folha de pagamento. Segundo eles, é para gerar mais emprego. Esperamos que seja, porque eu acho
que o governo, e tenho certeza que o governo Lula, ele vai estar sempre pensando em gerar emprego. Porque gerando emprego, aquece, pode se alimentar melhor, pode comer bem. Né? Eu não quero ver um país que o governo Lula praticamente tirou esse país da miséria, né? Que é um país onde ainda tinha muita gente sem ter acesso ao seu alimento, que seria o café, o almoço e a janta. Então, a pobreza ela tem que diminuir, sim, né? Tem que diminuir, sim. Depende não só de um presidente, e sim de uma política feita, né, muito bem preparada para isso, que não é fácil. Né? Eu sei que esse governo ele tem amenizado bastante, né, esses programas, né, dessas pessoas que não têm condição, não têm emprego, e acho também, na minha opinião, que o país deveria implantar uma lei, né, que seria essa questão da, da, da a questão, Guilherme, de assegurar um pouco a população, educar mais a população para não ter muito filho, né, jogado aí, as pessoas pobres começam a fazer filhos sem nenhum trabalho educativo, né, porque essas crianças terminam na rua, né, ou sendo soldado do tráfico e tal. Então, eu acho uma política mais segura quanto a isso. Vamos usar esse tempinho aqui que nos resta, né, para a gente conversar sobre o Congresso Takut, né, que rolou, acho que um mês atrás, né, e que, né, foi aonde que inclusive nós nos conhecemos, né. A primeira coisa que eu faço é uma pergunta mais geral, né, o que que você achou, né, do Congresso Takut? Olha, eu posso te dizer que para mim, para nós da sindicalista da área do transporte, foi um dos maiores congressos nacionais que já participamos. Por quê? Porque há muitos anos, né, a CUT ela vem mais na mão, né, da indústria, dos sindicalistas, né, que é o metalúrgico, é os bancários de São Paulo, né, e mais algumas categorias. E nós, do transporte, de uma área tão importante no país, nós nunca tivemos uma secretaria, pelo menos. E nós já vínhamos reivindicando há muitos anos uma secretaria de transporte na CUT. E nesse congresso, graças a Deus, nós conseguimos essa secretaria, né, aonde indicamos o nome do companheiro Marrom, aí de São Paulo, que é uma pessoa muito bem preparada e tenho certeza que vai, dentro da CUT, representar muito bem todos os modais de transporte no Brasil. Então, por isso, foi um congresso muito importante, nem só para mim, mas para todos os sindicalistas da área de transporte. Conheci o Marrom há 2 semanas atrás, no evento aqui de São José dos Campos. Olha só. É... E Evaldo, né? E a questão da luta, né? O que que a CUT, né? Qual foi a resolução aí nesse sentido aí para enfrentar os desafios que virão, né? O que que a CUT tirou,
né, em relação a isso? Olha, a CUT tirou, né, algumas pautas que, para mim, na minha opinião, que não são novidades, já são lutas, né, do dia a dia, né, que eu acho o seguinte, Guilherme, independente das centrais sindicais, cada sindicato ele tem que fazer um trabalho com os trabalhadores e as trabalhadoras, trabalho de base, preparar esses trabalhadores para a luta, para na hora que for nessa entrar na luta. Né? Nós não podemos, pelas centrais, nós temos que, junto com a nossa categoria, nós temos que ir à luta. As centrais, ela existe mais para fazer reivindicações a nível nacional, né? Como a CUT está sempre lá em Brasília, né? Nem só a CUT, como as outras centrais também, que estão juntas, né? Hoje não, graças a Deus, não tem mais essa divisão, essa disputa da CUT, da Força, da UGT, da CTB e de outras centrais. Hoje as centrais estão unidas quando ela parte para Brasília, como estão fazendo, né, indo direto cobrar o direito dos trabalhadores. A CUT tem uma participação muito importante, né, e vai continuar com essa pauta, né, discutindo lá em Brasília em prol dos trabalhadores. Então, foi muito importante essas discussões lá no Congresso. Isso sem falar também, né, que eu ouvi o presidente, um discurso de Sérgio Nobre, o presidente da CUT, colocando uma novidade, que é colocando a CUT nos bairros, nas periferias, nas favelas, com cesta básica. Eu acho isso muito importante. Agora, para isso, tem que ter recurso, né? Onde os sindicatos, né, não pode ficar inadimplente com a CUT. Tem que fazer todo esforço, sem dar dificuldade, que as entidades passam também, porque para você transformar, fazer a luta dos trabalhadores, você tem que ter recurso. Né? O governo anterior quebrou os sindicatos. Então, se você sem recurso, você não pode transformar a luta dos trabalhadores. E para isso é muito importante, né, o que a CUT está fazendo, a unidade com as outras centrais, e lá em Brasília, lutando e defendendo o direito de todos os trabalhadores brasileiros. Vamos aí para a parte final, né, da nossa conversa. Você falou um negócio que foi discutido muito ontem, inclusive, né, na eleição do Javier Milei na Argentina, né, que hoje uma das coisas que foi colocada é que falta o chamado trabalho de base. Você acha que está faltando trabalho de base aí entre nos sindicatos e também na esquerda, né, como um todo? Acho. Tem alguns sindicatos, né? Tem sindicato no Brasil que é cartorial, tem sindicato no Brasil que não tem atuação dentro da base, que não prepara a base, não qualifica a base. Você tem que politizar os trabalhadores, você tem que dar formação aos diretores, à sua diretoria. E um detalhe importante, que é muito importante, é colocar os diretores dentro da base. Os diretores têm que estar o dia a dia, né, dentro das suas bases, conversando com os trabalhadores e sentindo os problemas que os trabalhadores estão passando. Então, isso é muito importante, se fazer o trabalho de base. Até porque, na hora que você precisar, né, de fazer uma greve, fazer uma paralisação por uma necessidade, você tem que ter os trabalhadores do seu lado. E, para você ter uma ideia,
tem estratégia patronal que puxa o trabalhador para o lado dele, porque ele sabe, ele bate de frente com o sindicato, porque na hora H eles vão ter uma boa parte desses trabalhadores, né, do lado dele. Então, isso é importante, cada sindicato fazer o seu trabalho de base, como tenho certeza, e tenho visto, tenho andado aí no Brasil inteiro, e tenho certeza, pelo menos na minha área de transporte, todos esses sindicatos filiados ao CNTTL, filiado à CUT, esse sindicato faz um bom trabalho de base, todos eles. Vamos aí para a última pergunta, né? Você falou que existe uma divisão, né, dentro da categoria onde tem 3 sindicatos, né? Essa divisão, ela às vezes pode atrapalhar na organização da luta, porque penso que se juntasse os três, né, a categoria poderia atuar com muito mais força, né? Guilherme, eu não falei em divisão, eu falei em um desmembramento que foi feito, porque existia um sindicato grande, como é em São Paulo, urbano é urbano, intermunicipal é intermunicipal, fretamento é fretamento, né? Turismo é turismo. Então, cada setor tem um sindicato. E por que nós fizemos o desmembramento? Não é divisão, nós estamos muito unidos aqui. Inclusive, quando mexe com um setor, mexe com outro. Quando um setor precisa, nós estamos juntos. Não é uma divisão, foi um desmembramento. Por que foi feito esse desmembramento? Porque o sindicato era muito grande, o estado da Bahia muito grande, e nós não tínhamos perna para estar em todos esses locais de fretamento, nas fábricas, no metropolitano, no urbano, no intermunicipal, dentro do estado da Bahia. Então, fizemos o desmembramento e criamos esses novos sindicatos para ele dar uma assistência maior a cada setor. Porque quando você faz, Guilherme, um sindicato grande demais, com vários setores dentro dele, você não tem perna. Você dá uma assistência boa, por exemplo, ao urbano, tinha uma boa assistência. Tudo era mais trabalhado em prol do urbano, mas não tinha perna para ir para o interior da Bahia, né? A assistência nesses setores era bem menor do que na capital. E hoje esses trabalhadores estão felizes da vida, porque cada setor tem seu sindicato, tem sua direção. Agora é bom ficar bem claro que nós estamos sempre juntos, estamos sempre unidos, né? Cada um eu tenho a nossa. Inclusive, eu queria aqui aproveitar essa oportunidade e fazer uma divulgação que agora, no mês de dezembro, o Sindicato dos Trabalhadores Intermunicipais no estado da Bahia, nós vamos inaugurar uma sede própria, que poucos sindicatos, com essa crise que vem vivendo, têm uma sede própria. E, graças a Deus, nós conseguimos comprar uma sede própria, demos uma senhora reforma e agora ainda não tem uma data, mas até o meado de dezembro nós vamos fazer uma inauguração, chamar a nossa categoria, fazer uma festa e comemorar e deixar um marco, né, na parede, que é uma placa com o nome de 19 diretores que conduz esse sindicato. E que, se você fizer uma pesquisa com os trabalhadores, nós temos uma atuação muito boa, não desmerecendo os outros companheiros de outros setores, de outros sindicatos, mas nós temos uma atuação muito boa. E queria também finalizar dizendo o seguinte, Guilherme, você pode registrar. Esses sindicatos da Bahia, ele tem o maior salário do Nordeste, que é aqui o de Salvador,
Ele tem a melhor convenção coletiva do Nordeste e uma das maiores do país. E aqui não tirou cobrador, não, Guilherme. Aqui continua os postos dos cobradores. Existe a ameaça, mas o sindicato está lutando, tanto na luta, né, preparando os trabalhadores, como politicamente. Né? É muito importante essa luta politicamente para não acabar os postos dos trabalhadores cobradores. Mas entendemos que a tecnologia ela está vindo arrasadora. Né? Não sabemos, só Deus sabe até quando nós vamos conseguir barrar isso aí. Então, eu queria, né, finalizar dizendo essas duas coisas, que é a inauguração da nossa sede própria, né, que vai ser agora no meado de dezembro, e também falando da questão da Bahia ter o maior salário do Nordeste, um dos maiores do país, e a melhor convenção coletiva também. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Evaldo, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, né, foi um prazer, né? Fico muito feliz em ter participado aqui desse debate, dessa entrevista com você. Nós conversamos em São Paulo, lá no Congresso da CUT, muito rapidamente, e eu te garanti que ia, né, tirar um tempo para fazer essa entrevista, e vou estar sempre aqui à disposição, né, que você precisar. Os trabalhadores também, nem só intermunicipais, mas urbano, metropolitano e fretamento, que nós desmembramos, mas estamos sempre juntos aqui, né? Esses trabalhadores baianos agradecem muito a você, né? E admirando a sua inteligência, as suas palavras, né? Mas, com certeza, eu gostaria de finalizar dizendo, mais uma vez, Guilherme, que o transporte no país é quem carrega o país. Ele tem que ser mais olhado, né? Ele tem que ser mais visto pelos os órgãos competentes, governamentais, que têm que olhar esse país, que eu tenho uma preocupação muito grande e acho que o transporte no Brasil, se não tiver cuidado, ele vai entrar num colapso muito grande, e é importante que os governantes olhem um pouco mais para esse transporte, nem só o ônibus, como o caminhão, o navio, né? O transporte em geral, o avião, transporte em geral, porque quem banca isso é a população. Então, o governo tem que entrar com a sua parte também. Sei que isso não é fácil, mas tenho certeza também que o nosso governo Lula vem olhando isso com carinho. E esperamos que a CUT e que a nossa confederação, que é muito atuante, também entre nessa luta para a gente não deixar o transporte, no geral, entrar em colapso. Um forte abraço a você, a seus ouvintes e a todos os sindicalistas do Brasil, né, que temos que estar sempre junto, unido. E não esqueça que um sonho, eu, por exemplo, nasci com esse sonho de ainda haver uma greve geral no transporte no Brasil. Aí sim nós iríamos mostrar a muita gente a importância que tem o transporte nesse país. Um forte abraço. Então é isso aí. Agradeço aí pelas palavras, Evaldo, né? Agradecendo muito novamente aí a você pela participação, né? E também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Peço aí que está no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e comente este e outros vídeos que produzimos. Para além disso,
segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E também nós temos o Pix 385-007-02800 CPF, o Pix aí para a gente ajudar a gente a fazer as atividades, aí cobrir congressos e tudo mais. E também temos aqui o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua hoje. Um forte abraço e